Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal da Tarde. Um ano depois do início da pandemia e perto das 300 mil vítimas, o presidente Bolsonaro finalmente convoca a elite política do país para tratar da crise sanitária. Bolsonaro anunciou um comitê consultivo contra a doença, voltou a defender o chamado tratamento precoce e não adotou nenhuma medida para reduzir a transmissão do vírus, como pedem cientistas, governadores e empresários. Veja outros destaques. 3.158 mortes, mais do que a soma de vítimas nos 9 países que mais perdem gente para a Covid-19. Essa é a dimensão da tragédia no país. Coronavac apresenta resultados positivos em crianças e adolescentes. Outros laboratórios também fazem testes. Imunização pode aumentar a segurança nas escolas. Médicos intensivistas alertam. Medicamentos do chamado kit Covid comprometem o fígado de pacientes. Alguns já estão na lista de transplante. A checagem das afirmações no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Dados falsos e imprecisos na mudança de tom do Planalto. Máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção, além das embalagens, têm aumento de uso na pandemia e já impactam o meio ambiente. Na entrevista de hoje, a capacidade de manter a empatia e a esperança em tempos sombrios, a saúde mental colocada à prova e os mecanismos de superação. As vacinas contra a Covid começam a ser testadas em crianças e adolescentes em todo o mundo. E uma das boas notícias vem da Coronavac, a vacina produzida pelo Butantan. Estudos preliminares mostram que ela é segura e capaz de promover uma resposta imunológica maior em quem tem menos de 17 anos. Bruna tem 16 anos e não vai para a escola há 1 ano e sabe que só tem um jeito da vida voltar ao normal. A vacina, com certeza, né? Porque é um dos meios comprovados cientificamente mais eficazes. A mãe fica apreensiva. Se a filha fosse vacinada, ficaria mais tranquila. Nós temos visto aí, pelos números, pelas reportagens, que está afetando pessoas jovens. Então, todo mundo é risco hoje em dia, né? Então, todo mundo precisaria tomar a vacina o quanto antes. As vacinas disponíveis aplicadas em todo o mundo começaram a ser testadas em crianças e adolescentes há pouco tempo. Esse grupo não é considerado de risco porque a incidência da Covid é considerada baixa em relação a adultos e também idosos. A Sinovac, empresa chinesa parceira do Butantan na fabricação da Coronavac, já começou os testes na China. Participam 500 voluntários entre 3 e 17 anos nas fases 1 e 2 da pesquisa. Os dados são preliminares, mas indicam que os níveis de anticorpos desencadeados foram maiores do que aqueles observados nos adultos em ensaios anteriores. Esses resultados que foram obtidos agora, que foram extremamente favoráveis, demonstraram que a vacina gera uma resposta imune muito potente e é igualmente muito segura nessa população de 3 a 17 anos. Devem ser apresentados inicialmente para a agência regulatória chinesa, a NMPA, e posteriormente são apresentados para a Anvisa. Conforme as avaliações das agências regulatórias, será verificado se precisa de estudos adicionais e como devem ser feitos esses estudos adicionais. Não necessariamente esses estudos serão feitos no Brasil. No Reino Unido, a vacina da Oxford AstraZeneca também começou a ser testada em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade. Já a Pfizer e Moderna direcionam os testes em adolescentes a partir de 12 anos de idade. Os resultados devem ser divulgados até o final do ano. Apesar das pesquisas se mostrarem animadoras, este pediatra acredita que as crianças não serão vacinadas tão cedo. Para que elas voltem à escola com mais segurança neste ano, a solução é vacinar os professores e fazer testagem em massa nas escolas. O professor tem que ser grupo de prioridade, não só professor, qualquer pessoa que trabalha na escola ou que serve à escola. Então, essas pessoas têm que ser vacinadas logo. Eu acho que esse ano, se a gente conseguir vacina para criança e adolescente, vai ser lá no final do segundo semestre, pelo jeito, né, que as coisas estão andando, esses testes demoram. E nós temos que fazer mais testagem na escola. E ainda em relação a esse assunto, uma boa notícia: o estado de São Paulo deve começar a vacinar professores e policiais. A repórter Maria Manso tem as informações. Boa tarde, Maria.
Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. A confirmação dessa vacinação de policiais, civis e militares e também de professores de todas as redes de ensino foi feita agora há pouco pelas redes sociais do governador João Dória. O secretário de Segurança Pública, o general Campos, também publicou um vídeo nas redes sociais dele e mandou para toda a tropa comemorando já essa vacinação dos policiais. Os professores, como a gente viu, eles vêm travando aí uma disputa judicial com o governo, solicitando essa vacinação, que então deve começar agora. Os detalhes vão ser divulgados durante a entrevista coletiva que começa depois do Jornal da Tarde. Também hoje deve ser anunciada a prorrogação da fase emergencial, que acabaria na próxima terça-feira, dia 30. Hoje de manhã, o Instituto Butantan, através do governo do estado de São Paulo, também liberou para o Ministério da Saúde mais 2.200.000 doses da vacina Coronavac. Essa foi a 17ª liberação de vacinas desde o dia 17 de janeiro. A previsão é de que até o dia 30 de agosto, o Instituto Butantan envie para o Ministério da Saúde e para o Plano Nacional de Imunização 100 milhões de vacinas. Aldo. Obrigado, Maria, pelas informações. Neste momento, a cada 3 vítimas do coronavírus no mundo, uma está aqui no Brasil. Foram mais de 3.000 mortes confirmadas ontem. É uma letalidade incomparável. Todas as doenças cardiovasculares juntas, que eram as maiores causadoras de mortes no país, levam 4 dias para alcançar esse mesmo patamar. A média de mortes cresce 43%, com quase 299 mil vítimas. O total de mortes ontem no país, 3.158, é maior do que os 9 países seguintes com mais óbitos em todo o mundo. A soma deles, segundo a Organização Mundial da Saúde, foi de 3.111. O Brasil já responde por mais de 30% das vítimas diárias de Covid-19 no planeta. Os números crescem em 19 estados e no Distrito Federal. As exceções são Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, na região norte, e Ceará e Maranhão, no nordeste. A média de casos cresce em ritmo mais lento. Já são mais de 12 milhões e 136 mil infectados. São Paulo é o estado com mais registros, acima de 2 milhões e 330 mil. Minas Gerais tem 1 milhão e 40 mil. Os estados do Paraná e do Rio Grande do Sul acabam de ultrapassar 800 mil casos. A Bahia tem 774 mil, praticamente o mesmo número de Santa Catarina. Goiás é o estado mais atingido no centro-oeste. E o Pará tem mais casos na região norte. Acaba de passar os 400 mil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 1 milhão e 200 mil pacientes em acompanhamento e 10 milhões e 600 mil recuperados. O país tem pouco menos de 12 milhões e 800 mil vacinados com a primeira dose e 4 milhões e 300 mil com a segunda, pouco mais de 6% da população. Olha, por causa de todos esses números, a Fiocruz, que é uma das principais instituições de pesquisa do país, reconhecida internacionalmente, recomenda a restrição de atividades não essenciais por 14 dias, isso em todo o território nacional, para reduzir a transmissão da Covid-19. Em boletim extraordinário, a Fiocruz destaca que neste momento de crise é urgente a adoção rigorosa das medidas de bloqueio da transmissão. As principais recomendações são a restrição de atividades não essenciais por 14 dias, para reduzir em pelo menos 40% a transmissão. A instituição também pede o uso obrigatório de máscaras por pelo menos 80% da população. A Fiocruz destaca o agravamento do cenário nacional com valores extremamente altos de casos e óbitos diários, a aceleração acentuada da transmissão do vírus e o quadro crítico de ocupação de leitos de UTI para adultos no SUS em todo o país. Os pesquisadores alertam que a coordenação e integração dessas medidas, articuladas entre os diferentes níveis de governo e com ampla participação da sociedade, é vital neste momento, uma vez que a adoção parcial e isolada nos levará ao prolongamento da crise sanitária. E com o aumento da pressão nos hospitais de todo o país, estados adotam mais medidas de restrição de serviços e circulação de pessoas. O estado do Rio de Janeiro apresenta números preocupantes nos hospitais. A taxa de ocupação nas UTIs do SUS é de 92%. Em algumas cidades não há mais vagas.
A partir de sexta-feira, o estado entra num super feriadão para reduzir a circulação de pessoas até a Páscoa no dia 4 de abril. O projeto aprovado pela Assembleia Legislativa também autoriza medidas mais restritivas de acordo com a situação de cada município, como a capital e Niterói já haviam anunciado na segunda-feira. Nas duas cidades, somente os serviços essenciais vão funcionar e até mesmo os cartões postais como Cristo Redentor ficarão fechados. Aqui em Santa Catarina, a fila de espera por um leito de UTI continua grande. No total, 374 pessoas aguardam por uma vaga. Na capital, Florianópolis, a espera chega a durar 5 dias. Pelo menos 170 pessoas morreram em todo o estado sem conseguir internação. No Rio Grande do Sul, a situação também é crítica. O estado lidera o ranking de mortes por Covid-19 a cada 100 mil habitantes no Brasil. Em 25 dias, mais de 5.100 pessoas morreram. O estado está há 22 dias operando com as UTIs acima da capacidade. 227 pacientes aguardam por uma vaga na capital. No Paraná, Curitiba também opera acima da capacidade de atendimento nas suas unidades de tratamento intensivo. 359 pessoas aguardam por um leito na região metropolitana. Mato Grosso é o estado brasileiro que tem o pior índice de isolamento social do país, 38,1%, segundo os dados do Instituto de Pesquisa In Loco. Para conter o avanço da doença, o governador do estado encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que propõe a antecipação dos feriados. Seria uma medida para reduzir a circulação de pessoas nas ruas. Porém, os deputados votaram contra a proposta que prevê 10 dias consecutivos de feriado. Os cientistas já sabem que as grávidas formam um grupo de risco para a Covid-19. A gravidez pode aumentar as chances da mulher apresentar um quadro grave da doença e até morrer ou perder o bebê. Uma pesquisa patrocinada pela Organização Mundial de Saúde vai monitorar o impacto do coronavírus nas grávidas brasileiras e de mais 6 países. O estudo da Organização Mundial da Saúde será liderado no Brasil pela Unicamp. Pelo menos outros 6 países vão participar: Argentina, Chile, Índia, Bangladesh, Irã e Quênia. Entre os dados coletados na primeira fase, chama a atenção que apenas metade das gestantes com sintomas da doença são testadas nas maternidades. Segundo a coordenadora da pesquisa, o ideal seria testar todas as mulheres que internam para o parto. A gente ainda sabe muito pouco sobre o impacto da doença na gestação e é importante que a gente consiga acompanhar as gestantes e testá-las para entender quais foram expostas ao vírus ou não e, diante disso, comparar os resultados tanto de parto quanto do pós-parto e do bebê. A OMS investiu até agora $220 mil, o equivalente a cerca de R$1.200.000, para realizar os testes e equipar os laboratórios de 10 maternidades públicas e privadas espalhadas pelo Brasil. Mais de 1.600 gestantes serão testadas em 3 momentos: no início do pré-natal, no 3º trimestre da gravidez e no parto. A Cibele deu à luz a Eva em outubro do ano passado e em nenhum momento da gravidez recebeu a recomendação de realizar o teste da Covid-19. Eu até falei pro meu marido, eu falei assim, acho que eles vão fazer com a gente o teste, né? Porque a gente vai ficar lá no hospital e tal, até para ver depois, né, quando ela nascer. Em nenhum momento eles conversaram, perguntaram se eu tive algum sintoma, se eu achava que eu poderia estar contaminada. Já é consenso entre os médicos que as gestantes fazem parte do grupo de risco da Covid-19. Isto é, a gestação aumenta as chances da mulher desenvolver sintomas graves e precisar de um leito de UTI ou de respiração mecânica, especialmente no último trimestre de gravidez. O risco de partos prematuros ou indicação de cesárea também aumenta. Identificar as gestantes infectadas permite que haja acompanhamento tanto da mãe quanto do bebê e ainda protege a equipe médica que fica muito exposta ao vírus no momento do parto. As gestantes ainda não foram incluídas nos testes clínicos da vacina contra a Covid-19, mas alguns estudos já mostram sinais otimistas. Há também outras notícias boas para as futuras mamães. O risco de transmissão para o bebê é baixo, pode ocorrer, mas
quando ocorre, o bebê costuma ter doença assintomática ou leve. A amamentação é segura e deve ser mantida, mesmo nos casos positivos. E a maior parte dos casos são leves. No entanto, é muito importante que todas as gestantes saibam que esse grupo é um grupo de risco, então que realmente sigam todas as orientações e os protocolos de segurança e que procurem o serviço de saúde se sintoma mesmo que leve. Agora uma mensagem importante para os aposentados. Atenção, hein? Tem golpe novo na praça. O INSS não faz ligações para fazer a chamada prova de vida. A repórter Vanessa Lorenzini tem mais detalhes. Boa tarde, Vanessa. Oi, Aldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse golpe está funcionando da seguinte forma. Os criminosos ligam para os beneficiários do INSS e pedem para realizar a prova de vida online. Na ligação, o golpista, sempre muito seguro de si, pega os dados pessoais do aposentado ou do pensionista e ainda pede para ele ou ela enviar uma foto do documento pessoal pelo WhatsApp. Atenção! Esse é o golpe. Essas informações podem ser utilizadas para cometer outros atos ilícitos, como, por exemplo, o pedido de um empréstimo consignado sem autorização do beneficiário. Então, é importante ressaltar que o INSS não entra em contato com os beneficiários através de ligação telefônica ou através do WhatsApp para a realização da prova de vida. Os únicos canais oficiais são o site e o aplicativo Meu INSS. Portanto, se você receber esse tipo de ligação, desligue e não forneça os seus dados pessoais. Aldo. Isso aí, Vanessa, importantíssima esse alerta aí, né? Fique atento a isso. Os últimos 2 representantes de uma etnia indígena que vive isolada no Mato Grosso estão sob ameaça. A terra indígena Piripicura está em processo de identificação com restrição de uso. Esse processo está parado desde 2018. O que não para é o avanço do homem branco. A área foi a terra indígena mais desmatada em 2020. A reportagem é da TV Mais de Cuiabá. Um lugar isolado com apenas 2 moradores. São os únicos sobreviventes da etnia Piripicura. São índios que escolheram manter-se à distância de tudo e todos que estão fora da floresta. Falam a própria língua e vivem verdadeiramente livres. A tranquilidade deles está ameaçada. Em agosto de 2020 foi detectada uma área desmatada, indicando a presença de invasores. Tamando e Baita, que são tio e sobrinho, são os sobreviventes de pelo menos 2 ataques liderados por madeireiros em 1980. O entorno do território virou pasto e plantação de soja. De acordo com dados do Instituto Socioambiental, que monitora a região, os direitos territoriais da terra indígena ainda estão estagnados em 29%. Apesar de ser usufruto exclusivo dos indígenas, a área ainda aguarda a conclusão de sua demarcação, ou seja, o reconhecimento oficial desta terra. Enquanto isso, madeireiros e exploradores ilegais aproveitam da falta de regularização para usar a terra. Já devastaram 4,65% da floresta original. Isso significa que quase 1.000 campos de futebol já foram devastados. A destruição ocorre por corte raso, típico da grilagem, o que difere do roubo de madeira. A tragédia desses indígenas é narrada em um filme chamado Piripicura. Conta a história de uma missão de um grupo de funcionários da FUNAI, liderado por um homem chamado Jair Candor, em busca de 2 índios da etnia Piripicura. Os 2 indígenas vivem com um facão, um machado cego e uma tocha. O filme recebeu várias premiações. Piripicura aborda as consequências de uma tragédia e revela força, resiliência e autonomia daqueles que foram expostos a todo tipo de ameaças e têm resistido ao contato. A seguir, 80 entidades médicas pedem o banimento do uso do tratamento precoce por ineficácia e pelo risco de complicações à saúde. E o anúncio que o país esperava pode ainda ser insuficiente.
Cúpulas dos 3 poderes anunciam comitê anti-Covid, não adotam medidas para redução do contágio e presidente ainda fala em tratamento precoce. A gente volta já. Um ano depois do início da pandemia e com quase 300 mil brasileiros mortos, o presidente Bolsonaro finalmente convoca a elite política do país. O objetivo da reunião era definir um pacto nacional de combate à Covid-19 no Brasil. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, da Câmara, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foram ao Alvorada nesta manhã. 2 ministros do Planalto e 7 governadores, 6 deles aliados ao presidente, também estiveram no encontro. O governador de São Paulo, João Dória, não foi à reunião e criticou o que chamou de jogo de cena. Fazer um pacto de união nacional apenas com os que adulam e apoiam o presidente Jair Bolsonaro, isso não é um pacto. Isso é um jogo de cena, e de jogo de cena eu não participo. Após a reunião, a defesa da vacinação em massa, o anúncio de um comitê consultivo contra a doença, nenhuma medida para reduzir a transmissão do vírus, como pedem cientistas, governadores e empresários, e o presidente Jair Bolsonaro volta a insistir na defesa do chamado tratamento precoce. Aqui no Palácio da Alvorada, onde aconteceu o encontro, o presidente buscou um discurso de união nacional, mas voltou a defender o tratamento precoce, como é conhecido o uso de medicamentos sem qualquer comprovação contra a Covid-19. A intenção de nós, cada vez mais, nos dedicarmos à vacinação em massa no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce, isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico ofileiro tratar os infectados. Já o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, detalhou uma das medidas adotadas, um comitê consultivo para o combate à Covid. A união dos poderes para o enfrentamento à pandemia chega após um ano de crise sanitária e quando o país registra quase 300 mil mortos pela doença. Fica decidido pelo senhor presidente da República, junto com os demais poderes, a constituição imediata de um comitê, ou como queira se chamar, mas de um grupo permanente e pessoal de trabalho, sem delegação, por parte do presidente da República, do presidente da Câmara, do presidente do Senado e dos demais membros que devam participar, inclusive especialmente o ministro da Saúde, para definirmos as políticas nacionais uniformes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, destacou que, apesar de ter ido ao evento, o Supremo, como instituição, apoia, mas não pode participar da iniciativa. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que a Casa deve votar novos projetos no combate à pandemia ainda hoje e que o Congresso abrirá caminho para que a iniciativa privada apoie o SUS. Além desse anúncio de intenções, ninguém falou em medidas para conter a circulação de pessoas e a transmissão do vírus, como defendem os cientistas. O novo ministro da Saúde se limitou a elogiar a harmonia entre os poderes. O país vive o pior momento da crise de saúde desde o início do ano passado, com um ritmo lento de vacinação e problemas que afetam até o abastecimento de remédios para atender casos graves da Covid-19. E o presidente deu posse ao novo ministro da Saúde ontem, sem imprensa e fora da agenda oficial. Depois, à noite, Bolsonaro falou à nação. A agência Aos Fatos checou as afirmações dadas pelo presidente durante o pronunciamento. Aqui estão algumas delas. Desde o começo, eu disse que tínhamos 2 grandes desafios: o vírus e o desemprego. A agência Aos Fatos destaca alguns momentos em que Bolsonaro minimizou a importância da pandemia. Há exatamente um ano, por exemplo, ele a chamou de gripezinha. Também disse que isolamento social era para os fracos. Em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. A declaração é falsa. O governo federal atrasou ou se opôs a diversas ações de combate à pandemia, incluindo a compra de vacinas. Quero destacar que hoje somos o 5º país que mais vacinou no mundo. A agência classificou a informação como imprecisa. Em números absolutos, é verdade. Mas o Brasil ocupa a posição de número 71 no ranking, quando o critério é vacinação proporcional ao número de habitantes. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina,
desde que aprovada pela Anvisa. E assim foi feito. A informação é falsa. Bolsonaro repetiu publicamente mais de uma vez que não compraria a Coronavac produzida pelo Instituto Butantan. Neste mês, intercedi pessoalmente junto à fabricante Pfizer para a antecipação de 100 milhões de doses, que serão entregues até setembro de 21. A informação é imprecisa. De fato, o Ministério da Saúde acertou a compra de 100 milhões de doses da Pfizer. Mas antes, o governo havia rejeitado 3 vezes a compra da vacina estadunidense. Durante todo o pronunciamento, moradores de diversas cidades pelo país registraram panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro. O Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas confirmou hoje um caso de hepatite medicamentosa num paciente de Covid-19 que usou drogas do chamado kit Covid. O uso de remédios como cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina tem sido cada vez mais relacionado a problemas do fígado. E 81 associações médicas já tinham pedido o banimento do uso dessas drogas no tratamento do novo coronavírus por sua ineficácia ou pelo risco de novas complicações. Medicamentos seguros, quando usados como recomenda a bula, têm se tornado vilões. Eles fazem parte do chamado kit Covid, prescrito em alguns casos por um médico que até pode ser de confiança, mas resiste à medicina baseada em evidências. Importante movimento iniciado na década de 90. Até então, o médico falava, na minha experiência, e era isso que valia. E quando o médico fala isso, ele tem o poder de falar, eu determino. Apesar de a Covid-19 ter surgido há pouco tempo, muitos remédios já foram testados no tratamento e na prevenção. Nenhum teve ação comprovada pela ciência. E pior, alguns vêm sendo associados a prejuízos à saúde. A hidroxicloroquina pode provocar arritmia, a azitromicina, um antibiótico, resistência bacteriana. E a ivermectina vem sendo relacionada à hepatite medicamentosa e consequente necessidade de transplante de fígado. São drogas usadas em doses excessivas, muito além do que recomenda a bula e em frequência muito maior. Hoje, o Hospital das Clínicas da Unicamp confirmou um caso de hepatite medicamentosa em um paciente de cerca de 50 anos que usou o kit Covid e terá de fazer um transplante. Uma carta escrita por 81 entidades médicas e científicas do país reafirma que esses medicamentos não têm comprovação no tratamento ou prevenção da doença e pede que a utilização dos fármacos seja banida. Um estudo ainda em andamento com a proxalutamida, um medicamento usado no tratamento do câncer de próstata, apresentou resultados positivos com redução de 90% na mortalidade de pacientes graves do Amazonas. Um remédio milagroso, infelizmente, nós não temos. Infelizmente, essa conversa, depois de 1 ano e 300 mil mortes no Brasil, ainda se faz. E a grande diferença de 1 ano atrás para hoje são as vacinas. Em pleno século XXI, a chamada pobreza menstrual ainda prejudica a vida e o desenvolvimento de milhares de meninas pelo mundo. Hoje, cerca de 30% do Brasil menstrua, 60 milhões de mulheres e meninas. Algumas idas a mais ao banheiro, absorventes, uma experiência trivial, certo? Errado. Aqueles dias se tornam um pesadelo aquelas que não têm acesso a saneamento básico e itens de higiene. Essa é a chamada pobreza menstrual. Segundo um relatório da ONG Girl Up, gastamos de 3 a 9 mil reais ao longo da vida com absorventes. 1,5 milhão de mulheres vivem em residências sem banheiros. 213 mil meninas frequentam escolas que não têm banheiros em condição de uso. Falta sabonete, papel higiênico, ou a pia não existe ou não funciona. As estudantes negras são as mais afetadas. Existe um dado do Banco Mundial que diz que meninas perdem cerca de 45 dias letivos por não terem acesso a um absorvente.
A Grow Up luta em 11 estados brasileiros para garantir distribuição gratuita de absorventes nas escolas e nas cestas básicas. 2 projetos para combater a pobreza menstrual aguardam votação no Congresso. A evasão escolar e o prejuízo à futura vida profissional dessas meninas aprofundam ainda mais a desigualdade de gênero no Brasil. A menstruação, que é um fato natural e também um sinal de saúde, ainda é vista ao redor do mundo como um tabu, gera constrangimento e limita o desenvolvimento do potencial dessas meninas e mulheres. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem pesquisadoras que estão discutindo isso. A gente tem Unicef como cooperação internacional atuando fortemente, né, no enfrentamento à pobreza menstrual, discutindo a pobreza menstrual. Tem o trabalho com as meninas, as próprias meninas liderando os movimentos. Então, eu sou otimista em relação a esse tema e acho que a gente precisa criar mais espaços na sociedade para discuti-los. Depois do intervalo, o navio cargueiro encalha no canal de Suez, no Egito, e interrompe o transporte de 10% do comércio mundial diário. Máscaras, luvas e descarte inadequado. Proteção humana gera risco cada vez maior para o meio ambiente. A gente volta já. As máscaras faciais, luvas e outros equipamentos de proteção individual tão necessários nesse tempo representam um risco cada vez maior para o meio ambiente e para a vida selvagem. Um estudo científico publicado agora nos Estados Unidos avaliou que no ano passado 129 bilhões de máscaras e 65 bilhões de luvas foram usadas em todo o mundo a cada mês, e uma grande parte delas acabou chegando aos oceanos. Na Califórnia, estes voluntários fazem limpezas mensais de praias ao sul da cidade de São Francisco. Além das pontas de cigarro e embalagens de comida, eles viram um aumento dramático nos suprimentos de proteção individual descartados. Máscaras, luvas de látex e cotonetes, produtos que contêm diferentes tipos de plástico e não são biodegradáveis. Os biólogos estão preocupados e lembram que os EPIs descartados sem cuidado podem matar, pois no oceano eles são ingeridos por grandes mamíferos. Animais menores ficam presos nos elásticos. E dão uma dica: ao se livrar da máscara, corte as alças. Isso pode fazer uma grande diferença. Um dos maiores navios cargueiros no mundo encalhou e ameaça interromper o transporte de 10% do comércio mundial. O porta-contêineres do Panamá encalhou nesta terça-feira no canal de Suez, que conecta a África continental à Península do Sinai. Fotos de satélite mostraram o navio preso. A empresa que utiliza a embarcação disse em um comunicado que o Evergreen foi vencido por fortes ventos ao entrar no estreito. O fechamento do canal pode causar um enorme impacto na disponibilidade de mercadorias na Europa e na Ásia. Em média, 50 navios passam todos os dias pela hidrovia artificial. Cansaço, esgotamento, desânimo, luto. Após um ano de pandemia, essas dificuldades estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Encontrar maneiras de suportar a pior fase da crise sanitária e se proteger de doenças mentais que rondam momentos de crise é mais uma árdua tarefa para a maioria das pessoas. A entrevista de hoje com a professora e psicanalista Maria Cristina Kupfer traz elementos importantes sobre mecanismos de defesa em tempos de crise. Joyce, o importante é pensar o seguinte: embora o clima seja horrível, essa dimensão de morte, né, nos tomando, nós temos que fazer o que é quase natural. Nós temos uma tendência a reagir nesses momentos em que tudo está muito ruim. Nós temos isso em nós. Essa é uma reação que já pertence ao nosso movimento psíquico, às nossas defesas. Então, eu vejo que as pessoas fazem isso, né? A maioria encontra formas criativas de reinventar seu próprio trabalho, reinventar as relações familiares, reencontrar novos modos de colocar, por exemplo, os irmãos em contato, de falar sobre isso tranquilamente com as crianças. Então,
encontrar em nós mesmos, né, formas de reagir e reinventando o nosso cotidiano. Bom, a senhora citou as crianças. Se os adultos que têm mais entendimento têm mais dificuldade de expor esses sentimentos, para as crianças essa dificuldade é ainda maior. Como podemos ajudá-las? Os adultos têm que saber que eles estão numa posição diferente das crianças, porque os adultos já tiveram a experiência do começo, meio e fim de várias situações de vida, né? E mais, eles têm, ou deveriam ter, espera-se que tenham, a dimensão histórica, né? Nós não vivemos guerras, mas nós estudamos história, nós sabemos que as coisas têm começo, meio e fim. As crianças não veem o fim, porque eles estão no meio do processo. Então, cabe aos adultos lembrar que eles sabem do fim, eles sabem, eles podem dizer, vai passar. Então, é possível treinar, praticar esses chamados mecanismos de defesa? Sim e não. Os adultos têm que confiar que eles são capazes de transmitir posições, pensamentos, ideias para as crianças, ainda que se saiba que as reações são individuais. O mecanismo de defesa, quem constrói é a criança. Então, cada criança vai se colocar de forma a ficar tranquila, né? Algumas vão ficar mais quietinhas, outras vão ficar mais agitadas. Então, o mecanismo de defesa é muito próprio de cada um. Mas nós podemos, na tendência, com a educação, ajudar todas as crianças a irem nessa direção de ficarem tranquilas. E o que determina a diferença entre pessoas que vão conseguir lidar de forma mais otimista e equilibrada, mesmo diante dos cenários mais difíceis, como o que nós estamos enfrentando agora, e pessoas que terão uma dificuldade maior, muitas vezes se afundando em períodos de tristeza mais prolongada? Nós temos que levar em conta, então, sempre as variações individuais, ou o que a gente chama, então, de diferentes posições subjetivas. Tem gente que já tem uma tendência, cuja estrutura psíquica já vai na direção de ficar mais deprimido, então, né? É uma tendência individual. Então, quando um acontecimento exterior provoca uma coisa que já está ali como estrutura, aí nós temos reações mais negativas, mais depressivas, que vão exigir, então, outros tipos de providências, vamos dizer assim. Quantos serviços de atendimento psicoterapêutico, psicanalítico, psicológico foram abertos na pandemia, né? Isso é uma reação do coletivo extremamente saudável, mostrando que a sociedade enquanto sociedade, encontra mecanismos coletivos de reação. Doutora Maria Cristina, muito obrigada por estar conosco aqui no Jornal da Tarde e até a próxima. Até a próxima. Jornal da Tarde termina aqui. Se você mora fora de São Paulo, segue agora com a programação da sua emissora local. E para o estado de São Paulo, nós transmitimos em seguida a entrevista coletiva do Comitê de Contingenciamento da Covid-19. Uma ótima tarde para você e a gente te espera aqui amanhã, ao meio-dia. Até lá. Tchau.